Olá, sejam todos bem-vindos ao Mascarim Podcast, um momento para falarmos de empreendedorismo, propósito e transformação. E vamos começar falando dos nossos apoiadores, que todo episódio está aqui com a gente. E olha, eles são demais, gente. Hashimitsu, olha essa mesa de hoje. Cada coisa deliciosa que a cada episódio Hashimitsu nos surpreende. Depois a gente vai provar aqui com a nossa convidada e vai falar para vocês como que tá o sabor, porque o cheirinho tá maravilhoso. Vamos falar também de Carne Steffens, que sempre nos presenteia os nossos convidados. Carne Steffens, que está lá na Avenida Esmeralda, modelo, estilo, atendimento VIP. Gente, vale muito a pena estar indo lá na loja, procurar a Simone, agendar o seu horário, que a Carmen Steps tem todo esse atendimento. E também o salão da Melissa Barros. Gente, a Melissa que me produz, quem cuida dos meus cabelos, cuida da minha pele, também é maravilhosa e vale a pena você dar uma passadinha lá para conhecer. Vamos falar agora da nossa convidada. Hoje o bate-papo vai muito além de negócios, vai muito além de empreendedorismo. Vamos falar hoje de corpo, mente e alma. Isso mesmo, vamos falar de transformação. Ela é nutricionista e também vai trazer muita novidade no ramo de negócios para a gente. Roberta Franco, um prazer recebê-la. Seja bem-vinda ao Mascarim Podcast. Olá, Andréia, eu agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês. Gente, essa mulher tem muito conteúdo e nós vamos aproveitar muito hoje dela para saber tudo, como que é esse equilíbrio, né, doutora? Vamos lá, então. Doutora, vamos começar falando um pouquinho da sua trajetória, como despertou essa vocação para nutrição, como que você chegou até lá? Conta pra gente. Quando eu comecei a nutrição, né, eu posso dizer que eu não tinha tanto interesse, sabe, foi falta de opção, eu coloquei lá como nutrição, prestei vestibular, né, no primeiro ano ainda não estava empolgada, e a partir do segundo ano eu comecei a fazer alguns cursos de extensão na área, né, e a partir desses cursos de extensão, eu fui me identificando muito, né, esses primeiros cursos de extensão, estavam relacionados com nutrição esportiva e com a nutrição funcional. Eu sempre amei, né, o esporte, a minha primeira especialização foi a nutrição esportiva, e eu confesso que no segundo ano, antes de começar a fazer esses cursos, eu estava bem desanimada, né, querendo parar e fazer uma outra faculdade, né. E quando eu comecei a fazer esses cursos, eu fiquei tão apaixonada, e eu venho, né, de uma infância cheia de desequilíbrios, né, eu era uma criança muito alérgica, eu tinha muitos sintomas, sofri muito com enxaqueca, né, alergias, e naqueles cursos eu comecei, a me identificar, né. "Nossa, então eu tenho isso por conta disso, então é isso", e eu comecei a praticar comigo. Então logo no começo, eu não era nem formada ainda, então já comecei a praticar isso, e vi o resultado disso, né. E essa transformação, assim, que logo no começo, de cara, já comecei, né, a sentir. Então assim, eu comecei a criar essa paixão, né, pela nutrição, e aí eu comecei empolgada, né, concluí a faculdade, mas nesse período eu fui fazendo cursos, né. A minha primeira especialização, logo que eu concluí a faculdade, foi a nutrição esportiva. Sempre me preocupei bastante com a questão do corpo, estética, queria ficar sarada, né, queria ganhar massa muscular. Então, também me empenhei bastante, né, nos estudos dessa parte da nutrição esportiva, mas com o passar do tempo, né, já atendendo no consultório, eu fui vendo a importância da saúde, muito mais Um do que o lado todo. físico. Esse controle ainda foi indo, né, mais para frente. Mas um problema eu falei assim: "Espera lá", né, chegavam pessoas com desequilíbrios para mim, né, logo, não tinha concluído ainda a especialização de nutrição esportiva, já entrei na nutrição funcional, especialização em nutrição funcional, e também fiz um curso de extensão de biorressonância, né, então na época era um aparelho que eu fazia, hoje a gente tem outras, né, bem mais moderno, e aí naquela biorressonância a gente descobria os desequilíbrios, gente, eu ficava encantada com Nossa. aquilo. Então a gente conseguia individualizar o tratamento, e chegava para mim pacientes com muitos desequilíbrios que às vezes médicos não tinham descobertos, e lá na biorressonância a gente descobria, né, e a gente simplesmente, né, parecia um passo de mágica, mas era a nutrição acontecendo ali,
Então eu comecei a dar mais importância nessa questão do equilíbrio do organismo, né. Então, a nutrição funcional foi me levando, dando essa importância no equilíbrio do organismo, e aí eu pude ver que é muito mais importante só do que a parte estética, só do emagrecimento, ganho massa muscular, é a questão da saúde e desse equilíbrio. E aí, nessa caminhada, a gente pode ver que o equilíbrio a gente não consegue olhando de uma forma isolada. Então, quando o paciente chega lá com um objetivo, eu não, eu tenho que levar em consideração, lógico, aquele objetivo, mas mais importante que isso, para eu poder, né, estar sanando aquela dor, eu preciso olhar para esse organismo como um todo, né. Então, a nutrição integrativa, a gente começa a ter um olhar integrativo, então eu vou olhar esse organismo como um todo, né. E aí você começa a tratar a causa, Exatamente, a não gente só vai o na raiz sintoma, do né. problema, exatamente, a gente vai na raiz do problema. Então hoje a gente tem várias opções de exames, lá no consultório eu uso, eh, a biorressonância ainda, só que hoje uma mais moderna, né, através do cabelo, nós fazemos a ressonância diagnóstica e também faço a análise de microscopia de campo escuro, né, que dá pra gente ver nível celular exatamente como é Não. aquele terreno biológico. E a gente consegue cada vez mais a fundo, né, descobrindo lá os desequilíbrios, mesmo que o paciente ainda não tenha um diagnóstico, né, através daquele olhar amplo do terreno biológico, a gente consegue prevenir, né. Então eu trabalho bastante com a prevenção, né, muitas mulheres me procuram com algumas queixas, mas também com a preocupação para não ter outras coisas mais graves, demência, Alzheimer, né. E a gente consegue ir equilibrando o organismo e através do equilíbrio do organismo a gente alcança, né, a vitalidade. Então pessoas que chegam com depressão, né, através do equilíbrio do organismo, elas deixam de ser depressivas, né. Pessoas que chegam com enxaqueca, deixam de ter enxaqueca. E a gente vai investigando e procurando a real causa, né. E no passar desse tempo, eu achei uma outra, situação limitante, né. Então muitos pacientes, a gente tinha resultados maravilhosos, né. Alguns pacientes desses resultados maravilhosos, voltava dali um tempo com os mesmos sintomas ou com algum outros sintomas. E aí, qual que era esse fator limitante? As emoções. Hã. Por isso corpo, alma e espírito, né. As emoções, feridas de alma, e aí eu comecei a estudar mais sobre isso, né, ver eu tenho uma paciente muito querida, paciente de anos, ela é maravilhosa. Se a gente pegar o resultado dela, de quando ela chegou lá, né, as queixas, os resultados laboratoriais, e hoje ela é completamente outra, mas ainda ela patina em algumas coisas, e hoje a gente está trabalhando nessa parte das emoções, né, indiquei uma terapeuta para ela, né, porque tem coisa que eu não consigo fazer. Mas acho que também, vocês acabam sendo um pouco de terapeuta também, né. Muito, 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 né, em cada consulta a gente conversa, tem muitas consultas ela chora, né, ela fala: "Ah, Roberta, é exatamente isso que você está falando", né, e a gente já consegue, eh, direcionar, né, um pouco esse paciente, né, para ele conseguir enxergar, né, que, dali também faz Sim. parte, a raiz daquele equilíbrio. E aí, a gente consegue agora, né, conciliar ali esses 3 pilares, e através desses pilares realmente a gente entra na vitalidade. E tem muitas pessoas que adoecem por conta das emoções, Com né, adoecem certeza. por conta das emoções. Tem muitas pessoas que estão lá, né, que às vezes está ali no inconsciente, né, que essa paciente ela não consegue correlacionar, ou ela acha tipo assim: "Ah, é uma ferida que está ali quietinha, não mexe", né. E a gente precisa tratar, né, pra que a gente consiga realmente o pleno equilíbrio do organismo, né, que chegar nessa plenitude. E acontece de muitas mulheres que são sobrecarregadas no trabalho, ou que às vezes não têm tempo de fazer essa prevenção no tempo certo, Hã. de procurarem a doutora já que já estão naquele nível que precisa mesmo de uma ajuda. Claro, a maioria das pacientes chegam lá dessa forma, Né. né, a maioria, né, o meu público maior são mulheres acima de 40 anos, né, que já chegam lá com desequilíbrios, né. Algumas já têm esse raciocínio dessa linha de preventiva ou de equilíbrio do organismo, mas muitas pessoas chegam lá, né, por indicação mesmo, de boca a boca. Não é nem pelo Instagram, né, é boca a boca, porque já foram em vários profissionais, né, já tentaram outras alternativas e não conseguiram, né, o resultado, né, que elas precisavam, né. E tem pacientes, né, que já realmente não querem partir para as medicações. Então tem paciente que chega lá que vê que está com depressão ou com sintomas de menopausa, né, queda de Que muda cabelo. tudo o organismo, né, Exatamente. E elas bagunça. preferem essa linha mais natural, né. Como eu sou nutricionista, então eu vou trabalhar
lá com aquele paciente através de compostos, fitoquímicos, antioxidantes, eu suplemento as vitaminas e minerais necessários, né, hoje a gente usa bastante a física quântica, então frequenciais, homeopatias. Então primeiro, né, eu vou fazer toda a parte de base para equilibrar esse organismo através desses compostos naturais, e quando eu vejo que tem alguma limitante, porque realmente tem pacientes que às vezes precisam de uma reposição hormonal, aí eu vou encaminhar para algum médico que conversa Trabalha uma língua junto. exatamente, né, para trabalhar paralelo, né, esse trabalho multidisciplinar que eu acredito que é muito importante, né. Entendi. E a doutora Roberta com a fé? Eu sei que a doutora é uma pessoa de muita fé. Como que foi isso? Como que isso ajudou? Como que isso ajuda a transformar a vida das pessoas? A minha fé é inegociável, né. Eu até fico emocionada, assim. Eu vou na igreja desde os 3 anos de idade, né. Então desde pequenininha a gente participava de uma igreja evangélica, né, participei de EBF, escola bíblica, né. Eu posso dizer que eu nunca saí da igreja, né, sempre estive lá na igreja, né, princípios que eu aprendi dentro de casa, com a minha mãe, mas princípios que eu aprendi na igreja também. Só que eu posso dizer, né, que o meu encontro real com Deus, né, foi depois de adulta, né, e não faz muito tempo também, né, a gente fala que a gente, conhece Deus de ouvir falar, né. Mas hoje eu posso dizer que eu conheço Deus ali Faça face a face, né. Então assim, durante todo esse percurso, né, não foi só a nutrição, né, passei por muitos desafios na minha vida, muita dificuldade, né. Tive dificuldade com meu pai dentro de casa, eh eh, ele sempre esteve dentro de casa, né, quando ele faleceu ele era casado com a minha mãe, mas ele foi alcoólatra, ele tinha algumas dificuldades internas, acredito que ele tinha que tratar muitas feridas, né, então, pessoas feridas ferem, ferem. né, então desde pequenininho ele tinha ali alguma resistência ali comigo, né, então eu tinha muitas feridas de rejeição por ele, né, e que a gente, camufla, né, e vai vivendo a nossa vida, mas isso faz a gente ter alguns comportamentos, né, Com certeza. molda nossos comportamentos, enfim. E tudo bem, né, passei minha vida, eh eh, né, nesse processo aí dessas feridas A escondidas. gente começa a tratar essas feridas, né. Na verdade, a gente ficou camuflado, né, toda a minha vida, né, e aí teve um período passei por vários outros períodos difíceis, enfim. E todos os períodos difíceis eu buscava mais Deus, a gente tende a isso, né, a Sim. gente tá passando por a gente busca mais Deus, mas eu nunca fui a fundo. E aí, depois de casada, né, passei por um processo de separação, né, fiquei 3 meses e meio separado, e aí depois nós voltamos. E mesmo depois que meu marido é cristão também, tá, a gente passou uma crise, enfim, graças a Deus nós estamos juntos, estamos ótimos. Mas aí nesse processo, sabe quando você entra em crise existencial, né, crise de aceitação de coisas que aconteceram, né, para mim, essa separação, eh, foi muito vergonhosa, né, enfim. E aí eu busquei Deus, né, então, e nessas buscas constantes, né, eu consegui me aprofundar, né, realmente, assim, e tive esse contato mais íntimo com Deus. Eu posso dizer literalmente que eu ouvi Deus falar comigo, né. E nesse processo todo, Deus me respondia, né, e nesse processo todo, Deus foi mostrando para mim, né, que, ele precisava, né, que eu tivesse esse contato mais perto dele para ele curar essas feridas, Sim. né. E foi quando eu estudei mais a fundo, né, sobre as feridas emocionais, né, eu posso dizer que quase tudo que eu pratico ali no consultório, antes eu passei comigo. Né, desde o começo, E desde quantas crenças a gente carrega, né, doutora? aham, com certeza. E precisa ser realmente tratado. A gente precisa, ressignificar, Sim. né. E eu tive esse ressignificar face a face com Deus, literalmente, né. Não teve nenhum momento que eu saí da igreja, mas nesse momento foi um momento, que eu tive mais próximo de Deus, né, e eu pude ver o amor verdadeiro de Deus, e eu pude ver que ele permite situações ruins nas nossas vidas, que às vezes a gente, questiona, né, mas, eu posso dizer com a maior propriedade, se eu tivesse que passar pelo que eu passei, tudo de novo, para eu ter esse encontro real com Deus como eu tive, eu passaria novamente, né. É. E hoje resgatou a minha identidade, né, então hoje não tenho mais feridas, né, a minha identidade ela foi resgatada, né.
e eu sinto esse amor verdadeiro por Deus, e eu amo Ele acima de todas as coisas. Que o deserto é um lugar de cura, né? Tá? E a gente precisa Foi pra muitas mim. vezes passar E, por na ele. verdade, eu passei por essa situação difícil. Esse encontro real assim com Deus foi depois que eu já tinha, né, voltado, né? Nossa família já estava lá reestruturada, mas eu estava naquela crise ali existencial, né? E eu fui buscar, não fui buscar em pessoas, porque a gente costuma buscar em pessoas, Sim. né? A gente precisa ter pessoas de confiança. É muito importante a gente desabafar, ouvir conselhos, ouvir muito conselho nesse Pessoas certas, né? pessoas certas, exatamente. Não vou para qualquer pessoa, mas eu entendi que era eu e Deus, né? Então foi um momento que eu me calei para as pessoas, né? Ninguém sabia o que eu estava passando ali por dentro e fui buscar na fonte certa, né? Fui buscar em Deus. E aí nessa busca, daí eu tive esse encontro verdadeiro, né? E esse amor inegociável. Infinito, né? Muito lindo, gente. Até a gente se emociona. E aí você começou toda essa visualizando corpo, mente, alma. E quando que nasceu o propósito da sua mentoria? Explica um pouquinho pra gente. Como eu falei, né? Na verdade, tudo que eu passo ali para frente foram situações que eu passei antes comigo, né? Então, desde essa nutrição integrativa, a nutrição funcional, nutrição esportiva, comecei com a nutrição esportiva porque eu me preocupava bastante com o corpo. Então, era uma coisa que eu amava, que eu queria aplicar em mim, estudei sobre isso para poder passar isso para as pessoas. O equilíbrio do organismo, a mesma coisa, e a limitante foi essa parte das emoções, né? Então, as nossas emoções, elas nos limitam, né? Cientificamente falando, né? É, desde 1978 já tem estudos, né? Já tem livros que falam sobre o poder das nossas emoções na estagnação das nossas células, né? Então a gente tem uma variação em Hertz que chama frequência, né? E essa frequência ela pode ser alterada de acordo com o ambiente que você vive. Então, de acordo com a pressão do seu trabalho, se você convive com pessoas que te oprimem, né? Nossa, que incrível. Se você mesmo fala palavras negativas, se você ouve palavras negativas, então tudo isso influencia nessa frequência das nossas células, Nossa, tá? E essa frequência, quando ela baixa de 100, você adoece. olha. Você adoece. Então, você pode ter outros fatores. O que é a nutrição integrativa? Então, a nutrição integrativa, ela fala bastante sobre a epigenética. O que é a epigenética? Então, é o quanto que o fator externo consegue mudar os seus genes. Tá? Então, o fator externo, ele consegue silenciar genes ruins e o fator externo consegue expressar genes ruins, né? E hoje é mais do que comprovado que a epigenética, que é o fator externo, é muito mais determinante para o nosso organismo, como as nossas células vão responder, se você vai desenvolver uma doença ou não, do que a própria genética, tá? Então, eu posso dizer que pelo menos 75% depende da sua epigenética, tá? E a epigenética é desde o que você come, do que você suplementa, do estresse que você passa, desse fator externo e das suas emoções, né? Incluindo todos esses fatores da epigenética, as emoções é o que é mais predominante do que consegue alterar a frequência dessas células. Inclusive a música que você ouve, pode estar tudo bem com você. Existem músicas que conseguem diminuir a frequência das suas células, tá? Nossa, E as funções das estruturas internas daquela célula, principalmente as mitocôndrias, começam a ficar comprometidas. Então, você começa a ter um comprometimento de dentro para fora, tá? Então, um exemplo bobo, tá? Se você passa minutos de raiva, você consegue estagnar as células do seu fígado. O seu fígado passa a não produzir mais enzima digestiva suficiente, o seu fígado passa a não produzir hormônio suficiente. nossa. Agora, imagine isso cronicamente, tá? Por Exatamente, um você vai ter tempo aumento de prolongado. colesterol, você vai ter aumento de colesterol, o seu T3 vai passar a se converter em T3 reverso, você vai começar a engordar, ter cansaço, sonolência, tá? Então, eu tô falando, e 1 minuto de raiva você consegue depletar mais de 50% da natural killer, que são células do seu sistema imunológico, Nossa. tá? Tô dando alguns exemplos, mas para você ver a importância. Agora, imagine você todo dia no trabalho passando raiva, todo dia no trabalho passando raiva, porque, é o patrão. Então, a gente tem que colocar na balança, né? Ou ressignificar como você vai lidar com essa situação para que esse impacto não seja negativo em você,
tá? Ou você vai mudar de trabalho. Então, a gente tem que colocar na balança hoje, né? O que realmente nos faz bem, o que faz mal. Algumas coisas são toleradas, né? Mas até essa tolerância, até onde não vai comprometer o seu organismo. E aí eu fui estudando, né, sobre isso, e aí eu pude, não tem como eu tratar o meu paciente sem olhar essa parte, não tem como. Então hoje faz parte do meu recordatório, tá? É, algumas perguntas, né? Eu questionar para a gente identificar. Tem alguns pacientes que são mais fechados, com o tempo, né, se abrem, mas tem alguns pacientes que já se abrem logo no começo. Só que no consultório, como nutricionista terapêutica, eu não consigo abordar mais a fundo essa parte das emoções, tá? E tem muitas emoções ali, ou dificuldades que o nosso corpo tem de lidar com as emoções por conta das feridas da alma, tá? Essas feridas, elas podem ser abertas desde o ventre, né? E aí também, né, fiz um curso de extensão, né, sobre feridas da alma, cura de feridas da alma, né? Então, essa mentoria, ela, então, é uma coisa à parte, né? Então, eu não vou incluir isso no meu atendimento como Sim, nutricionista, mas essa mentoria eu vou dar ênfase principalmente na cura da alma, né? olha. À luz da Bíblia, né? Então, nessa mentoria eu vou cuidar do seu corpo, né? Então, eu vou passar orientações nutricionais, né? Anti-inflamatória, a desintoxicação, a desparasitação, né? Tudo relacionado à epigenética, então, seus hábitos, né? Dormir cedo, né? Acordar, o que você tem que comer de manhã para regular o seu ciclo circadiano. Então, tem toda essa parte, né? Mas com uma ênfase muito grande na parte de cura da alma, né? Entendi. Então, Incrível, gente. exatamente. A gente pensa que assim, nutrição é só uma dieta, né? A gente teve esse conceito já, que uma boa nutrição e no nutricionista era só a gente se alimentar bem. E a gente percebe que às vezes a gente vai em um, ah, não deu certo, vai no outro, não deu certo. Por quê? A gente está cuidando só da parte alimentar. Exatamente. E às vezes o que está disfuncional na gente não é só o alimento, né? Não. É toda essa parte emocional que a gente carrega aí por anos e anos, né? E eu imagino que quando chegam no seu consultório é a hora que a pessoa já está no limite dela. Exatamente. Tipo assim, me dá um socorro porque eu não sei mais o que fazer, né? Exatamente. E você sabe que às vezes a gente precisa comer para acalmar a alma, né? A gente Exatamente. tem que ver então o que tem nessa alma ali que a gente precisa O que que tratar. dói, né? Exatamente, exatamente. E muitas pessoas às vezes não conseguem seguir um plano por feridas na alma, Sim, né? Por questões emocionais também, né? E o alimento ele está muito arraigado com as emoções, né? Com memórias ali afetivas, né? Então não tem como não olhar o paciente de uma forma integral, sim. né? Sabe que eu descobri as minhas feridas de infância, eu tratei muito em terapia. E aí, como a gente vem assim, descobre como às vezes essas feridas assim vão atrapalhando o decorrer da vida da gente adulta, né? E às vezes E vai criando outro problema, e aí elas vão interferindo em outras relações né? por conta que pessoas feridas ferem outras pessoas, né? Exatamente. Então, assim, isso que a doutora está falando, gente, faz todo sentido, né? Porque às vezes a gente quer só, às vezes, emagrecer, mas a gente desconta na comida. Mas o que não está funcionando não é só o E alimento, eu né? posso até te dizer para você, Andréia, que às vezes o paciente consegue, ele consegue emagrecer, ele consegue ficar com um corpo lindo, maravilhoso, só que ele não alcança a plenitude, O tá? vazio continua lá. Exatamente, ele não alcança. Então, a plenitude é o equilíbrio dessas três esferas, não tem como. E, inclusive, tem muitos pacientes que às vezes procuram esse culto ao corpo, né, ao extremismo, para tentar preencher alguma coisa, né? E às vezes chega pacientes para mim que eu consigo identificar isso na primeira consulta, que a gente vê que aquela busca ao culto ao corpo não é saudável. Aquilo é um extremismo, né? Inclusive, no início da minha carreira, tá? A minha preocupação, a minha primeira especialização em nutrição esportiva era querer ficar sarada. E eu tinha, ainda sou um pouco, né? Mas hoje curada, esse perfeccionismo, tá? E esse perfeccionismo era por conta de feridas de rejeição. Eu precisava ser aceita, né? E Então, teria que ser perfeita. teria que ser perfeita em todos os sentidos, né? Hoje eu sou curada. Eu quero estar
linda, sarada, saudável, mas em equilíbrio. Em Esse é o equilíbrio. principal, né. Vamos buscar o equilíbrio então, pessoal. E chega até o consultório da doutora, pessoas com um nível de estresse muito alto e aí com essa disfunção no corpo, na alma, no espírito? Sim. A gente não sabe, onde começou, né, mas esse nível de estresse hoje, muitas pessoas, eu posso dizer que 70% dos pacientes que chegam lá, tá nesse nível de estresse, né. Hoje é muita cobrança, né, a mulher antes não trabalhava tanto, hoje ela trabalha, tem que cuidar da casa, tem filhos, né, tem pressão de redes sociais, enfim. E esse estresse, ele desequilibra a nossa se 1 minuto de raiva, tá, já faz tudo isso que eu tô te falando. Agora imagina essa paci esse indivíduo em Esse acúmulo. esse acúmulo, né, até estava conversando hoje com a paciente hoje mesmo que eu atendi. Eu falei: "Não precisa nem ser uma situação ruim, mas o dia estressante, o dia corrido, já é o suficiente para desequilibrar o nosso organismo". Quando a gente o hormônio do estresse é o cortisol, não sei se você já ouviu falar do cortisol, Sim. tá. Todo mundo fala que ele é vilão, mas eu, sou apaixonada por ele. Ele tem que estar em equilíbrio, tá. Por quê? Quando a gente passa por estresse, ele é liberado lá numa glândula que fica em cima do rim, que chama adrenal, né. A adrenal libera o cortisol junto com outras catecolaminas. E esse cortisol, ele vai fazer o paciente, o indivíduo, ter uma tolerância ao estresse. Então, se não fosse cortisol, o indivíduo não teria tolerância ao estresse. Então, tem muitas pessoas que aguentam o estresse por muito tempo, porque quando se depara com a situação de estresse, o organismo ele libera uma quantidade maior de cortisol, e aquele cortisol faz com que ele tenha mais tolerância àquele Ele vai estresse e suportando. tenha uma agilidade, um bom desempenho, um bom raciocínio. O cortisol faz isso, né? Só que o que acontece? Esse estresse crônico, tá? Faz com que essa glândula da adrenal começa a entrar em exaustão, tá? Por deficiência nutricional, porque o cortisol, para ele ser produzido, ele precisa de nutrientes, zinco, magnésio, vitamina C, B5. Então, primeiro, passou por estresse, já começa a depletar esses nutrientes. Já arregaça a função estrutural, né? Cabelo, vitamina C, magnésio, começa a ter crise de ansiedade, que a deficiência de magnésio gera isso, começa a reter líquido, começa a gerar resistência à insulina. Tenho certeza que alguém está se vendo nesse diagnóstico. Só pela deficiência nutricional ela já está entrando em desequilíbrio ali, né? E aí o que que acontece? E o cortisol, quando ele está alto, o ideal é ele entre 16 e 17, esse seria o ideal. E tem pessoas que chegam a cortisol 90, Nossa. né? Que é o idoso, 47, 90, né? 20 e pouco você já considera um cortisol alto, assim, para causar desequilíbrios. Esse cortisol, quando ele está alto, ele queima a massa muscular. Então, cortisol alto, ele vai degradar o seu músculo e ele vai converter o seu músculo em açúcar no sangue. Então, é como se Olha. você tivesse comido açúcar. Passou por estresse, liberou cortisol demais, mesmo que você não tenha comido. Você vai liberar cortisol vai queimar o seu músculo, vai se converter em açúcar no sangue. Então, você vai ter impacto no seu organismo como se você tivesse comido açúcar. Tá? Você vai ter aumento de insulina, além de diminuição de massa muscular, né? Você vai ter um aumento de insulina, essa insulina vai pegar essa glicose que é o metabólito lá do seu músculo, e vai converter em gordura abdominal. E isso cronicamente vai aumentar a sua glicemia, vai aumentar todo o transtorno de resistência à insulina que você pode desencadear ali, vai desencadear. Então, cortisol crônico, tá alto, vai desencadear a resistência à insulina. E aí, isso aqui que acontece? Chega uma hora que essa glândula ela começa a ir à exaustão. Então, o seu corpo não consegue mais produzir o suficiente cortisol. Então, de 90, ele vai para 40, que ele vai para 30, que ele vai para 20. Caindo. Chega pacientes lá com cortisol Nossa. 0,0. Chega com pacientes lá com cortisol 2, 3, 5. O paciente está se arrastando. E o paciente com cortisol baixo, ele não tem. O cortisol, ele é como se fosse um escudo para inflamação também. Então, o paciente fica muito mais inflamado porque ele não tem mais esse escudo para inflamação. O cortisol, ele é um escudo imunológico. Então, quando você não tem esse cortisol, o sistema imunológico dele caiu, tá? Acaba começando a ficar mais O doente. cortisol faz você ter agilidade, vontade de fazer as coisas, né? Então, quando o cortisol tá baixo, eu brinco que é aquela paciente que olha alguém treinando, já cansa só de olhar. Já cansa, tá? É bem característico. Então, aquele paciente que ela vai olhar a louça lá na pia, fala, não, Tô não cansada. tem coragem. É cortisol baixo, tá? E aí, o cortisol, quando ele tá em equilíbrio, ele ajuda também a acelerar o metabolismo, né? Quando ele está em equilíbrio. Então, quando o cortisol tá baixo, o seu metabolismo também fica lento, né? Então,
Cortisol alto causa desequilíbrios. Então, muito tempo de estresse, você vai ficar por um período com esse cortisol alto. Só que enquanto ele tá alto, você ainda tá conseguindo fazer tudo. Tá com uma agilidade, tá conseguindo. A hora que começa a cair o seu desempenho, é porque esse cortisol caiu. E a hora que esse cortisol caiu, Aí não tem vontade mais para nada, né? para reverter é muito mais difícil. E às vezes a pessoa até confunde com depressão. Sim, muitas pessoas chegam lá, os médicos não gostam de falar isso, né? Muitas pessoas chegam lá tomando antidepressivo. E eu vou dosar, a serotonina está ótima. O que está baixo é o cortisol. Olha só. E você sabe que o antidepressivo, para quem está cortisol baixo, deixa ele mais depressivo, né? Tá? Mais desânimo ainda. Então, a gente precisa nutrir a adrenal, dar esse suporte para a adrenal, tá? Para o corpo voltar a produzir o cortisol em doses fisiológicas, para que ela encontre esse equilíbrio, né? Tem pessoas que não conseguem levantar da cama, acho que é depressão, é exaustão da sua adrenal. Olha, Tá? que coisa. A gente tem que tratar adrenal. Por isso que, se a gente não tiver exames em mãos, a gente não consegue identificar isso só pelo que o paciente está falando. E às vezes toma um remédio que nem vai dar efeito, né? Exatamente. Muitos pacientes já chegaram lá tomando antidepressivo e o problema não era a serotonina, tá? O problema era o cortisol. Tratar a adrenal. Gente, isso é incrível e assim cabe um alerta para que a gente preste atenção nos sintomas do nosso corpo, porque às vezes ele está dando sinais e a gente não está prestando atenção, né, doutora? Dá sinais. Sempre dá, né? Uma simples queda de cabelo, o seu corpo já está avisando que está em desequilíbrio, tá? E aí pode ser inúmeros desequilíbrios. E doutora, essa mentoria, você acompanha a pessoa por quanto tempo? Essa mentoria são 50 dias. Tá? 50 dias é um processo, né? São aulas gravadas e encontros semanais, né? E aí a gente faz questionários, né? E também tem atos proféticos que fazem lá. E as tarefinhas, então as tarefinhas dos hábitos que esse paciente tem que criar, né? E dormir até tal horário, acordar até tal horário, tem que ter a proteína. Criar uma rotina. E aí são fases, né? Que ele passa por fases. Cada fase tem um suco detox para aquela fase, né? Então é bem legal, bem interativo, com resultados assim maravilhosos. Então a gente correlaciona ali esses hábitos, a alimentação, e paralelo isso a gente vai fazendo a cura da alma. Olha. Né? E os feedbacks depois desses 50 dias? O paciente, ele fica em equilíbrio. Me dá um exemplo, né? Me dá um exemplo de alguém que falou, nossa... Então, na verdade, assim, existe o emagrecimento, que assim, todo mundo, mesmo que não fizer o 100%, vai ter o emagrecimento, tá? E isso que eu sou super a favor do acompanhamento individualizado, tá? E essa mentoria, ela não acaba sendo em grupo, Sim. né? Então, assim, não é tão individual, cada um vai fazer a sua parte ali, né? Eu gosto de acompanhar sempre o paciente bem de perto. Então, é muito difícil para mim, quando eu vou fazer uma mentoria aberta, que eu vou passar um geral para todo mundo fazer. Mas é um geral seguro, né? Então, a gente tira os alimentos, porque o paciente individual, eu faço o exame de ressonância, lá no exame de ressonância a gente descobre quais alimentos é inflamatório para ele, que é muito individual. Só que aí na mentoria eu tiro os alimentos inflamatórios, que é os que dão para todos os pacientes. Então, tiro tudo, né? Então, assim. Já vai gerar um efeito. Inflamatório. Gente, tirou os alimentos inflamatórios, melhora muita coisa. A disposição do paciente não relata. Então, melhora a disposição, melhora o intestino. O que mais emagrece? Então, desincha. O que mais emagrece é a gordura abdominal. Então, isso daí é todos. Então, não tem como. Todos vão passar por esse processo. Tem que passar né? por isso. E aí, tem alguns que tem essa crise, né? Durante essa cura da alma, né? Mas todos saem assim, leve, né? Leve. Né? Eu não tive o feedback ainda a longo prazo, o impacto que teve isso, porque com certeza esse impacto é para a vida toda. Sim. Nos relacionamentos, enfim, para a vida toda. Né? E assim, até quanto essa cura da alma hoje não está mais comprometendo alguma patologia, né? Então, como eu não consigo acompanhar de perto esse pós, né? E isso é uma dúvida, né? É um feedback que eu gostaria muito de ter. Né? Mas assim, durante esse processo muda até a fisionomia, né? A fisionomia muda, né? Nas participantes são mulheres e o processo de emagrecimento, né? É um processo e criam hábitos, né? Criam hábitos, vira a chavinha, né? Sim. Desses bons hábitos.
né? E agora a gente sempre pensa em começar a dieta toda segunda, né? Só que as pessoas agora vão começar a pensar em fazer dieta porque o ano novo tá chegando. Inclusive, agora eu vou lançar, né, essa Corpo, Alma e Espírito, né, de uma forma reformulada, né, agora no começo do ano, na forma de, o nome, a gente está vendo ainda, provavelmente, o reset. É esse reset, né, que a gente vai resetar o organismo como um todo. Resetar e começar de novo. Vamos Exatamente. aproveitar então o ano novo. Corpo, Alma e Espírito. Aproveitar esse ano novo, né, doutor? E começar diferente, né? Exatamente, exatamente. Começar se cuidando realmente e vendo o que é importante. Porque eu não sei, mas imagino que isso afeta até relacionamentos, Não, né? com certeza afeta a relação. Porque a pessoa não tá bem com ela mesma, né? Não se curou de algumas coisas. E às vezes o casamento, um relacionamento, acaba não dando certo por conta disso, né? Exatamente, exatamente. Inclusive, essa é uma paciente, né, que eu tenho que. Essa paciente que eu falei que eu indiquei terapia, tá, uma paciente muito querida, tá saradíssima, é uma senhora, gente. Você viu o corpo dela, na última consulta, eu falei assim, gente, põe maiô, o biquíni vai pra praia, esse corpo maravilhoso. E aí, quando ela começou, né, ela por algumas questões de saúde, né, e também um pouco da parte estética, mas ela era alta, magra, aparentemente, a calça magra, né? Ela não tinha nada de massa muscular, tinha bastante gordura aqui. Então, inicialmente, ela não tinha tanta essa preocupação estética, né? E só que ela conseguiu, né? Ela tá com uma cinturinha ali, tá maravilhosa. E no meio do caminho, as questões de saúde a gente equilibrou quase todas. A paciente tinha síndrome do pânico, não tem mais síndrome do pânico, tal. Ela tem algumas limitantes, mas e antes de eu indicar uma terapeuta para ela estava querendo se separar do marido. Olha. E um marido maravilhoso, mas era dificuldade de relacionamento, e ela não aceitava algumas coisas que não tinha nada a ver, né? Mas por conta de feridas dela, que a gente conseguiu identificar ali na consulta. E aí ela não tolerava. Não. Que depois que ela foi se abrir para mim, ela se abriu, a gente tinha conversado um pouco sobre isso, aí ela começou a fazer a terapia, e na última consulta ela se abriu sobre essa questão. Ela falou assim: "Não, gente, olha a cagada que eu ia fazer, né?" E o marido maravilhoso. Muda uma vida toda Exatamente. por conta de não cuidar. Então, a terapia entrou assim numa hora que ela mais precisava e que conseguiu resgatar tudo isso, né? Mas assim, eu penso que a prevenção, doutora, é a alma Exatamente. da situação, né? Diferença disso por exemplo, a gente faz vários exames, eu pego várias coisas. Então, assim, por exemplo, a gente vê algum marcador tumoral alto, eu não posso dar diagnóstico, não estou dando diagnóstico, mas aquilo ali, às vezes, ainda não é um câncer. Mas já é um alerta. Existem várias. O que você vai fazer com aquilo? Você vai esperar virar um câncer? Porque assim, o tratamento convencional, vamos fazer o acompanhamento, você vem a cada 6 meses, a hora que virar um câncer, começa o tratamento do câncer, né? Aí dá tempo de começar, né? A nutrição integrativa e preventiva, você vai achar alguns desequilíbrios nos exames laboratoriais e você vai consertar e corrigir esses desequilíbrios, e nem vai ter o câncer. E tanta coisa que a gente consegue achar e corrigir desequilíbrio. Não. Mas tanta coisa. Eu falo assim, gente, se todo mundo soubesse dessa importância. Às vezes o paciente está ali só com cisto, né? Que mais para frente pode virar alguma coisa. Gente, quantos, inúmeros pacientes, mas inúmeros pacientes, meu. Cisto de mama some tudo, né? Nódulo na tireoide some, né? Porque você conseguiu tratar, então a gente conseguiu tratar. Então, antes que precisasse arrancar a tireoide. Então, assim, eu sou a favor. Então, se realmente tem um desequilíbrio, uma doença instalada, um câncer, tem que fazer o tratamento correto, né? Sim. Médico especialista naquilo, né? Mas se você consegue prevenir, né? Para não chegar. Antes de retirar um órgão, né? Você conseguir cuidar ali, né? Então, assim, existem casos de mioma que a gente conseguiu reverter, precisava tirar o órgão, não precisou retirar mais, né? Então, tem muita coisa que a gente consegue fazer pelo paciente com essa nutrição preventiva antes que chegue um caso mais grave, né? Lá a gente tem exames que a gente avalia a parte da memória. Então, chegam pacientes lá com memórias completamente comprometidas. E hoje, a hora que a gente vê o exame está lá no equilíbrio, no ideal, né? Então, talvez naquele nível que o paciente chegou, mais para frente pode ser que ele poderia estar desencadeando uma demência. Não, a gente conseguiu reverter esse processo, né? Então, não é só pela qualidade de vida do hoje. Hoje eu me sinto bem. É o que você
tá construindo para que lá na frente você consiga ter vitalidade. Lá na frente você tem uma memória boa. Lá na frente você não precisa andar de bengala. Como vai ser a sua velhice, né? Exatamente, exatamente, em todos os sentidos. Então, não, meu lema eu sempre falo, não adianta a gente, eu não estou falando só em números de vida, né? Eu estou falando na Qualidade de desses números vida. que você já tem. Porque não adianta nada você viver 90 anos, viver 80 anos, se nesses anos, quantos anos ali você só sofrendo, Não. né? Por falta de qualidade de vida, falta de vitalidade. Então, que você viva todos esses anos, mas que você viva com qualidade de vida. Esse que é importante. E não adianta, dá para o paciente chegar lá com 70 anos, né? É, tem um paciente de 70, acho que ele está com 70 redondo, tem 70 e alguma coisa, com Parkinson. Então, quando ele chegou para mim, ele já fazia tratamento há 12 anos convencional, da medicina convencional. E estava na mesma. Em 2 meses, ele já conseguiu dirigir, Nossa. ele conseguiu sorrir, ele conseguiu. Você está entendendo? Então, eu não sei até que ponto que a gente vai reverter o Parkinson por completo. Mas já faz mais de 2 meses, mas em 2 meses a gente já conseguiu tudo isso, isso que eu quis dizer. Então, assim, mesmo que ele ainda continue com o Parkinson, ou que se ele vai ser revertido ou não, mas ele está tendo mais qualidade de vida. Você está entendendo? Faz toda a diferença. Exatamente, disse que ele não sorria, ele não brincava com os netos, ele sorri, brinca com os netos, dirige até em outra cidade. Então a gente está aumentando a qualidade de vida ali, né? Então a gente consegue fazer muita coisa. Ou a gente pode chegar um paciente ali com desequilíbrios, com níveis de intoxicação que pode gerar um Parkinson, que a gente consegue prevenir com que esse paciente não desenvolva esse Parkinson. Né? E aí tem coisas que não são mensuráveis. Eu não prometo nada, não vou prometer nada para você. Enquanto tempo, o quê? E vou equilibrar o seu organismo. E as consequências vão aparecer. Vão E aparecer. aí a gente vê, né, coisas assim brilhantes. Extraordinárias, né? Exatamente. E, doutora, na parte do empreendedorismo, eu sei que não deve ter muito tempo para nada, muitas consultas, mas teve que desenvolver essa parte de ser empreendedora também? Com certeza, né? Essa parte aí É um desafio. é um desafio, você falou a palavra certa. Teve um período, né, que eu me aventurei ali, né, para ter um restaurante, chamava Le Santé, né? Foi um curto espaço de tempo que eu vi que eu não consegui conciliar, né? Porque senão eu não ia conseguir dar o meu melhor ali na clínica. Mas, enquanto eu estava ali, eu vi o desafio dessa parte, né? Foi a primeira vez que me acordou para essa questão de empreendedorismo, né? E aí, ali, eu fiz alguns cursos, de gestão de pessoas, no Senac mesmo, né? Que já me ajudou bastante. E aí eu vi que não era para mim a questão do restaurante, né? Tava realmente me atrapalhando na clínica, e a clínica, né, assim, é o principal para É mim, o é uma propósito, queridinha, né? propósito, exatamente. Então, eu abri mão, né? Então, nós abrimos mão e, continuei seguindo. Então, o meu olhar hoje, para eu chegar nessa questão de empreendedorismo, quando a gente se forma, a gente, pelo menos eu, na minha cabeça, então, no que eu vou me especializar? Né? No que eu vou me especializar, né? Que curso que eu vou fazer? Então, eu sempre, desde a época de faculdade, desde o segundo ano de faculdade, eu já faço cursos, né? Eu sempre amei, eu sou apaixonada em estudar, em aprender, né? E tudo isso tem investimento. Sim. Então, a cabeça do, pelo menos o profissional, na maioria dos nutricionistas, o profissional da saúde, então, assim, é no que você vai se especializar, tá? E em atender, né? E dar o seu melhor ali durante a consulta. E aí acaba não tendo tempo para essa parte do empreendedorismo. Só que você começa, chegou um período da minha vida que eu falei assim, não, pera lá, eu tô gastando mais do que tá entrando. Então, tipo assim, meio que eu tô pagando, né, para poder trabalhar. Porque eu não quero, na minha profissão, não dá para ficar estagnada sem continuar em cursos, congressos, né, especializações. Então, eu não quero. Eu sempre falei pro meu marido, quando ele fala assim, não dá, esse congresso é muito caro, eu falo assim, ó, se for para eu ser mais ou menos, eu não quero, né? Ou eu só vou continuar, isso eu falei várias vezes para ele. Eu falei assim, eu só vou continuar atendendo, eu quero ser a melhor no que eu faço. Sim. Eu quero ser referência, né? Exatamente. Eu posso estudar em casa, eu posso, mas é diferente de você se atualizar em Com congresso. certeza. E isso tudo, você tem o custo do congresso, você tem o custo da viagem, né? O seu tempo. Eu tenho crianças, eu tenho uma filha de 7, uma filha de 5. Gente, desde a minha filhinha, da minha primeira, eu lembro que meu marido ia junto comigo nos intervalos, eu dava de mamar. Nossa. Mas eu nunca tinha ido em congressos. Nunca.
né? Então, assim, já foi uns perrengue e a gente vai passando por isso e a gente só pensa, então, preciso me especializar, preciso atender, né? E aí chegou um período que eu falei assim, não, pera lá, se eu quero dar um bom atendimento para o meu paciente, se eu quero me especializar, estar ali atenada, não tá, a conta não fecha, a conta não fecha. Quero estar num lugar bom, né? Realmente, então, quando eu comecei a colocar na ponta do lápis, eu falei, gente, é melhor eu fechar tudo isso daqui. E é uma coisa que eu amo, né? E eu amo, eu falei assim, eu não vou, eu tenho pra mim que isso é um dom, né? Eu tenho pra mim, tipo assim, não tem coisa melhor do que ver a transformação do paciente, não tem Sim, como. Eu falei assim, gente, eu acho que por agora não é hora de eu parar, né? Mas eu falei, então vou por um lugar inferior, vou aumentar o preço da minha consulta, o que que eu vou fazer? E aí eu entrei em crise, né? Em crise mesmo. E outra, eu preciso ter tempo de qualidade. Então, se eu sim. quisesse ganhar mais, eu ia ter que trabalhar, trabalhar. E eu quero ter. E chegou um período, quando a minha segunda filha nasceu, foi logo depois disso. Quando a minha segunda filha nasceu, que eu tinha funcionário em casa, eu tinha babá, trabalhava. Aí começou a acontecer algumas coisas dentro de casa que eu descobri de babá e tal. Falei, pera lá, o que eu tô fazendo da minha vida? Falei, qual que é a minha prioridade? Né? Então aí eu tive que diminuir o atendimento. Falei, vou ficar o período, pelo menos um período com ela, né? Só que aí não compensava. Falei assim, não, aí a gente entrou em crise. E aí apareceu para mim num dos congressos, né, um mentor maravilhoso, né? Ele é especialista em nutricionista, né? O Rodrigo Mendanha, ele é maravilhoso. Eu posso dizer que ele transformou minha carreira. Então, eu tenho minha carreira antes dessa mentoria e tem a minha carreira depois dessa mentoria, né? Então, ele faz a gente enxergar, né, esse Sim. outro lado, Virar a chave mesmo, né? antes desse outro lado, né? Então, infelizmente, a gente tem que falar assim, ó, pera aqui, eu tenho que me especializar, eu tenho que me atender, só que eu preciso ver esse lado. Eu preciso, porque senão uma hora eu ia parar. Que também é um equilíbrio, né? É o equilíbrio, em tudo tem um equilíbrio, não é verdade? Sim, E aí, só que como a gente é muito focada de um lado, né, do lado do atendimento, especialização, eu falei assim, gente, eu vou ter que parar aqui, vou ter que estudar isso, eu vou ter que investir nisso. E eu tive que investir muito, mas eu posso dizer com a maior, né, propriedade que valeu a pena cada centavo desse investimento, né? Então, ele mudou a chavinha, né? Mudou minha mentalidade, né? Então, são estratégias que a gente precisa fazer, né? Então, não precisa parar, né? Você sim, precisa desenvolver esse outro lado, né? com Infelizmente, eu certeza. falei assim, nós mulheres temos que desenvolver o lado de esposa, de mãe, de dona de casa, Tem que equilibrar muitas áreas, né? e modular o cortisol, senão a gente não aguenta. Senão a gente não aguenta. Senão vai todo mundo parar lá no consultório dela, assim, cabisbaixo, É cansado. por isso que eu atendo muitas mulheres, né, com problemas de cortisol. E existe bioadaptógenos, existe compostos, né, tanto nutrientes quanto compostos fitoterápicos que conseguem modular esse cortisol. Então, mesmo que se você está diante do estresse, você tomando esses adaptógenos, seu corpo tem tolerância, consegue modular os níveis de cortisol. Eu precisei tomar muito ao longo desse tempo, né? Mas essa parte do empreendedorismo é muito importante, né? Sim. E eu posso dizer que revolucionou, né, meu consultório, né? E hoje a gente está aí caminhando, né, com essas estratégias. Depois disso, eu fiz outras mentorias, né? É, É uma crescente, né, doutor? Não dá para parar, né? não dá para parar. E não tem como a gente não ver esse lado. Sim, Não tem como. Né? Ou se não, tudo que eu falo para o meu paciente de corpo, alma e espírito, do equilíbrio, tá? Eu não vou conseguir colocar em prática, sim, tá? Porque para eu conseguir dar o melhor para o meu paciente, estudando, me especializando, né? Dando um lugar bom ali, né? Para receber ele, né? Acolher ele, para ele ter uma boa experiência ali no consultório, as tecnologias que eu uso ali, tudo isso teve investimento. sim. Tudo isso é investimento. Investimento também do meu tempo. Então, se eu não souber ali conciliar tudo isso, Gerir, né, todas gerir as tudo aquilo, a gente áreas. não consegue ir para frente, a gente não consegue. E eu teria que trabalhar muito, 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 né? De uma forma que o meu corpo não estaria em equilíbrio. Né? E para mim, equilíbrio faz parte também de você ter tempo de lazer, você ter tempo com seus familiares, Ter um ficar hobby, né? exatamente. Tem para fazer atividade física. Gente, eu amo atividade física. Minha primeira especialização foi nutrição esportiva. Sempre fiz muita atividade física. E chegou um período da minha vida que eu quase não fazia atividade física. Eu nunca parei de vez, mas eu fazia muito pouco porque eu não tinha tempo. Eu não tinha tempo. E aí vai deixando ser prioridade, né? Exatamente. Então a gente tem que encaixar cada coisa no seu lugar, né? E ver o que que é prioridade, né? E para isso, né? Essa parte do empreendedorismo foi muito importante, né? Foi muito importante para eu poder continuar e dar ali o meu melhor,
para esse paciente. E doutora, deixa um recado para quem está em casa hoje, para quem está nos ouvindo, que não está se cuidando, que não está se alimentando corretamente, que não está fazendo uma atividade física, que não está equilibrado. Fala um recadinho para eles, como que eles devem aí começar. Olha, primeiro, o nosso corpo ele é uma máquina, né? Deus, quando criou, criou perfeitinho. Então você tem o seu design, seu DNA, seu design original, né? E quando você não se alimenta bem, quando você não faz atividade física, quando você não tem o descanso, tá? Você passa a estragar esse design original que Deus criou, tá? E aí você vai entrando em desequilíbrio. E não tem como, vai chegar uma hora que vai pifar, ou vai aparecer um desequilíbrio muito maior, né? Que aí você vai ter que parar tudo, né? E ou com a medicina tradicional, com a medicina integrativa, você vai ter que correr atrás para entrar em equilíbrio. Então é muito importante você ter essa consciência para você começar hoje, tá? E você não precisa começar, né, seguindo a dieta de fulana, né? Primeiro é tudo individual, é muito importante o acompanhamento de um profissional, mas você pode começar com bons hábitos, tá? Então, eu sei que refrigerante faz mal, eu vou tirar refrigerante, né? Eu sei que dormir tarde faz mal, então eu vou dormir até as 11. Eu tenho que acordar antes das 9, eu vou acordar antes das 9. O meu café da manhã tem que ter uma proteína, vou colocar uma proteína no meu café da manhã. Então, são pequenos detalhes que fazem uma diferença no contexto, tá? De dias, faz uma diferença enorme, tá? E é muito importante você não esperar adoecer. Ou não espere para amanhã. Comece hoje. Eu tenho que dormir hoje, então eu vou dormir antes das 11. Eu vou dormir antes das 11, tá? Amanhã, no café da manhã, eu vou colocar uma proteína. Então, não queira começar desesperada, procurando a dieta de fulano, ou ser radical em alguma uma questão, tá? Eu sou radical em várias questões, principalmente quando é casos graves, tá? Mas a gente tem que entender o processo. Quando você entende o processo, você vira a chavinha, as poucas mudanças que você for fazendo, você já vai colher hábitos bons. Não tem como. Pouca mudança, o paciente já vai sentir melhor. E isso vai te empolgar para você cada vez mais, né, querer. Hoje em dia a gente tem desde estratégias simples, né? Eu passo várias estratégias nessa mentoria, né? Como estratégias bem individualizadas quando a gente tem exames em mãos, né? E você não precisa às vezes ter todos os exames em mão num primeiro momento para começar, né? Comece hoje, né? Não espere você adoecer. Se você já está aí, né, com alguma patologia, com desequilíbrios, né? Às vezes você não tem um diagnóstico fechado de alguma coisa, o paciente fala que você não tem nada, não tem um diagnóstico, esse seu sintoma, mas esse sintoma te incomoda. Eu tenho insônia, Roberto, eu tenho enxaqueca, eu tô com uma queda de cabelo, unha fraca. É seu corpo dizendo que existe desequilíbrios, né? Quando tem desequilíbrio, o ideal é que você procure um profissional, tá? Para que ele rastreie exatamente onde é esse desequilíbrio e faça uma conduta assertiva, precisa e individualizada, né? Mas eh, nada te impede de você começar hoje, já fazer atitudes, né, de bons hábitos. Comece hoje. É isso, gente. É muito conhecimento, muita verdade que a doutora passa para gente e só depende da gente mesmo Exatamente. começar a seguir tudo isso, né? Doutora, nosso tempo acabando, passou rápido. É uma delícia a gente poder aprender com as pessoas, a gente entender que as pessoas têm propósito de vida, por isso que elas cuidam de outras pessoas, por isso que elas amam outras pessoas. Eu vejo isso na doutora, né? Essa fé inabalável que faz transformar a vida de outras pessoas. Muito bom estar aqui com você, viu? Muito bom. Obrigada. Agradeço. E você que está nos ouvindo, empreender também é cuidar de si. Com Então, certeza. vamos cuidar da nossa saúde, porque ela é mais importante que o nosso trabalho, que qualquer outra coisa, né? Ela é primordial, Certeza. né? Certeza. Vou agradecendo vocês que estão com a gente, agradecendo os nossos patrocinadores, Hashimitsu, Melissan e Carmen Stevens. Muito obrigada. Olha essa mesa, nós vamos saborear agora, doutora. Quanta coisa gostosa. E você que esteve com a gente até agora, muito obrigada e até o próximo episódio.